Olá, boa noite, galera! Bora começar mais uma live hoje? Esse tema de hoje é bom, viu? Hoje vamos conversar sobre conselho de classe. Dá ou não dá pano para manga? Me contem aqui se não dá pano para manga esse tema. Quem nunca se sentiu desafiado quando o assunto é conselho de classe? Eu me lembro do meu primeiro conselho de classe. Vocês se lembram? Gente, eu tive um frio na barriga, uma sensação que eu não ia conseguir, que eu ia ficar ali, dali eu ia me embolar. Mas sabe o que é mais legal? É que passa. Então, se você está entre os seus primeiros conselhos, o que eu posso te dizer é que esse friozinho na barriga passa e que as coisas começam a dar certo. Então, manda essa live para mais pessoas para que elas possam vir compartilhar também desse assunto que é tão difícil e polêmico para muitas e muitas escolas. Bora, galera, vamos começar. Muito boa noite para quem está chegando agora e vamos nessa. Estou aqui pensando o que quem está aí do outro lado está pensando sobre esse tema. Me conta, o que vocês estão sentindo em relação a esse tema? A gente está chegando, pelo menos aqui na escola, no dia 8 a gente tem conselho de classe, hoje é dia 27, dia 8 a gente tem conselho e com certeza para muitos seria um grande desafio porque ele é online na nossa escola nessa etapa, né? A gente ainda não está presencial, então o nosso conselho será sim um conselho remoto, todo virtual, em que a gente vai ter que ir ali apresentando a planilha e dialogando com os professores para a gente não correr o risco de ser um conselho em que eles não prestem atenção. Né? Karina já está dizendo que está cansada. Karina, você fica tranquila que a gente vai começar a resolver isso tudo amanhã, tá bom? Fica tranquila, amanhã a gente começa a resolver o seu cansaço e você vai ver que as coisas vão fluir muito mais leves. Karina está comigo né, nas mentorias aqui também, vamos fazer um trabalho, ó, chuchu, você vai ver, escuta o que eu estou te falando, você vai começar a sentir a escola numa outra vibe, vamos dizer assim, tá bom? Gente, vamos lá. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre como que a gente pode traçar um conselho para que esse conselho ele seja realmente eficiente. Para que seja um conselho que você entre nele, é óbvio que você vai sair dele exausta, tá? Quando eu falo de eficiência, eu não estou falando de cansaço. Eu e as coordenadoras lá na escola, elas, eu não sei se vocês não estão aqui, eu não vi todo mundo que entrou, mas o que eu posso dizer é assim, de todos os conselhos eu saio moída, mas exausta, moída mesmo, exausta, exausta, exausta. E assim, por que eu saio cansada? Porque demanda uma energia muito grande nossa, mas não quer dizer que não correu tudo bem, é diferente. Eficiência de cansaço. Eu posso ser uma pessoa eficiente, trabalhar infinitamente bem e estar no fim do dia cansada. Uma coisa não tem relação com a outra. O que pode acontecer é dentro desse cansaço a gente chegar no fim e falar não foi bom, não surtiu o efeito que eu queria que surtisse. Isso pode sim acontecer. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês aqui, vocês fazem um pré-conselho? Me contem aqui se vocês fazem um pré-conselho e se sim, como que vocês fazem esse pré-conselho? Porque o pré-conselho é o primeiro item importante, tá? O pré-conselho é o primeiro item que a gente precisa pensar dentro do conselho de classe. Olha que interessante. Qual o papel do coordenador pedagógico no conselho de classe? Adriana, vamos começar então daí? Ao invés da gente começar do pré-conselho? O coordenador pedagógico, ele é sempre a figura que tem o papel de articular os processos em qualquer situação, tá? Independentemente da situação que você está vivendo, você, enquanto coordenadora pedagógica, tem que articular os processos. Então, num conselho de classe não é diferente. No conselho de classe, o coordenador, ele sim faz o papel de
articulador desse processo do conselho. E aí, Raquel, dá para você falar mais simples? Dá para simplificar. Eu estou lá, vou falar na prática, eu estou lá no conselho, começamos o nosso conselho e eu vou iniciar o processo. Então, vamos lá. Gente, a gente vai falar da turma tal. Nesse momento eu quero que estejam presentes os professores dessa turma. Como será esse conselho? A gente vai abordar notas, vamos abordar o desenvolvimento da aprendizagem e vamos abordar os resultados para alcançar estratégias melhores se não estiver bom em algum momento dentro daquela turma. Então, percebe? Eu estou articulando quais são as estratégias que vão ser usadas para o conselho. Percebem o que é uma articulação do roteiro mesmo, do andamento da coisa. Então, eu vou caminhar e vou articulando. Aí o professor vai lá e começa a falar de um aluno. Ah, mas o aluno tal é isso, o aluno é aquilo, o aluno é aquilo outro, o aluno é assim, o aluno é assado, o aluno faz isso, e só fala mal do aluno. Nesse momento você entra de novo articulando, fala, olha fulana, sim, o Zezinho tem algumas dificuldades e vamos então pensar quais são as possibilidades de atuação da nossa sala para que a gente mude esse comportamento do Zezinho. Você articula de novo, para de deixar esse professor ficar só falando coisa ruim do menino, que isso não leva ninguém a nada, a lugar nenhum. E começa a articular junto à sala, junto àquela equipe de professores, o que pode ser feito, de fato, para contribuir com o desenvolvimento. Então aqui eu te dei 2 grandes exemplos de qual é o papel real da coordenação dentro do processo do conselho. A gente não está ali para julgar se o professor é bom ou é ruim, a gente não está ali para julgar se o aluno é bom ou ruim, se ele faz ou não faz, se ele é competente ou não é, a gente não está ali para isso. A gente está ali para ver como que aquela sala foi, analisar esse gráfico, essa planilha, esses números que a gente está recebendo ali e criar estratégias para uma melhoria. Isso é o conselho de classe e isso é o papel do coordenador dentro do conselho. Beleza? Dúvida, grita aí, hein? Grita que eu leio aqui na hora. Então, a gente criou essa estratégia aí de articular esse conselho. Só que, antes disso, eu preciso desenvolver, depende de cada escola, uma estratégia de pré-conselho. O que é um pré-conselho? É quando você já deixa o seu professor ali refletindo sobre aquela turma, refletindo sobre aquele processo, para você não chegar no dia do conselho e o professor começar a fazer reflexão ali na hora. E aí um conselho de uma sala que poderia durar 40, 50 minutos vai durar 3 horas e você vai pirar seu cabeção de ter que estar ali com um grupo de professores que não estava preparado para o pré-conselho, para o conselho. Como? Nessas 2 possibilidades. A primeira delas é você enviar uma planilha anteriormente para esses professores, para que eles façam um preenchimento e você fazer um pré-atendimento individual com cada um. Numa escola pública, esse é um grande desafio porque nós, coordenadoras, a gente tem um tempo menor para exercer as nossas funções, muitas vezes nas escolas públicas. Mas esse seria o ideal, articular individualmente com cada um dos professores, com aquelas turmas que ele atende, para você já ir percebendo qual que é o pensamento desse professor para o conselho. Então, você já estaria ali fazendo um pré-conselho com cada um dos professores, individualmente, como se fosse um atendimento de módulo, né? Para quem chama de módulo, daqueles horários vagos dos professores em que a gente faz um atendimento individual. Então, essa é uma coisa que você precisa ponderar se é possível de ser feito na sua escola. Eu trabalhei em uma em que a gente fazia esse pré-conselho com uma planilha que a gente chamava planilha de atitude. Nessa planilha de atitude, os alunos os professores preenchiam ao longo do bimestre uma planilha que valia 3 pontos para cada aluno, com a postura do aluno. O desenvolvimento, a desenvoltura, tudo que você pensar em relação à atitude era colocado nessa planilha por aluno, por sala, na verdade, e tinha a nota de cada um dos professores ali. Dentro dessas colunas, chegava no fim, tinha a média do aluno, essa média era que valeria para
aqueles alunos para determinada turma. Deu para entender? Então, eles tinham uma média da postura dele ao longo do bimestre. Por que uma média, Raquel? Porque aquele aluno, ele não pode ser bom só em português, ou bom só em matemática, ou bom só em geografia. Ele é um conjunto. Eu não estou aqui dizendo que ele tem que ser bom em todas as disciplinas, mas sim que ele precisa desenvolver uma boa conduta em todas as disciplinas. Eu tenho que ser uma pessoa que respeito qualquer ser. Né? Eu não vou respeitar mais o professor de geografia porque ele é linha dura e menos o de matemática porque ele é mais desleixado. Eu preciso respeitar a todos, eu preciso ter uma boa conduta em todos. Então, essa boa conduta nós chamávamos nessa escola de atitude do aluno. Então, era essa atitude que valia 3 pontos no bimestre e que era uma média de todas as disciplinas para aquele aluno. Isso daí mostrava que o aluno era um só, independentemente da turma. A gente não estava falando de conteúdo, eu não estava pedindo para ele ser bom em português, matemática, geografia e história. Eu estava pedindo que ele simplesmente tivesse uma boa postura e um bom comportamento em qualquer circunstância. Isso surtiu um efeito maravilhoso, porque os meninos ficavam super preocupados se algum professor dissesse que ia fazer um registro, ou que ele fez isso, ou que ele fez aquilo, que ele era assim, ou que ele era assado, porque eles sabiam que eles seriam prejudicados numa nota geral, global, para todas as disciplinas. Então, surtia um efeito muito positivo. Na escola que eu trabalho atualmente, que é do estado, a gente começou fazendo isso, e por alguns anos isso funcionou bem. De um tempo para cá, isso parou de funcionar da maneira que a gente gostava e por decisão da maioria dos professores paramos de ter essa medida. Não é o meu desejo. Por mim, continuaríamos com essa medida, mas eu não posso ir contra a maioria, a gente tem que ter uma gestão nesses momentos democráticos, porque quem está em sala é o professor e quem tem que avaliar o que é melhor é o professor. Eu posso dar a minha opinião, mas eu não posso fechar e bater o martelo sem a gente ouvir e ter essa escuta cuidadosa dos professores. Então, tiramos isso da nossa escola. Já tem, acho que 2 ou 3 anos que a gente tirou de lá. Eles continuam tendo atitude, mas individualmente. Cada professor dá a sua própria, né? Carol tá falando aqui que é uma boa estratégia, eu concordo, Carol. Eu não me lembro se você está em escola pública, mas tem algumas escolas públicas que isso tem funcionado muito bem, inclusive aqui em Belo Horizonte. Eles até têm tipo uma caderneta, e essa caderneta é aqui, os próprios professores e funcionários da escola escrevem se tem algum problema e eles vão perdendo a nota global também. É bem interessante esse outro sistema também. Fabi tá falando, nossa, isso é muito bacana, valoriza o comportamento. Verdade, Fabi, verdade, e muito. Coisa que a gente precisa trabalhar nos nossos alunos e até nos nossos professores também, né? A gente precisa entender que o comportamento ele precisa ser único para tudo, né? Eu não posso ter uma fala de um jeito para uma pessoa e outra para outra, né? Sendo que a gente tem uma única escola. Então, essa é a primeira sugestão que eu dou. Então, quando eu faço isso e eu sento com esses professores e dialogo com eles, eu estou entendendo o que cada um deseja naquele momento e traçando já uma estratégia para esse conselho ser mais eficaz e mais eficiente. Raquel, eu não tenho tempo de fazer isso. Tem alguma outra sugestão? Sim. Você pode pedir o preenchimento de uma planilha em que você consiga visualizar. Um dia desses eu até postei nos stories a planilha que a gente está usando esse ano. Ela é dividida em 4, 5, 6 abas. 4 abas dos bimestres, uma para cada bimestre, uma para conselho de classe e uma de observação dos alunos. Então, se tem alguma coisa ali, eu já estou na planilha, eu já consigo visualizar tudo ali globalmente, a gente ganha tempo, os professores também. Então, como eu estou remota, eu não consigo fazer um atendimento se eu precisar individual com facilidade com o meu professor, essa planilha vai ser a minha direção. Construam a planilha que melhor representa a escola de vocês. Um dia desse, uma das pessoas me pediu, Raquel, me manda a sua planilha, pelo amor de Deus, ela é maravilhosa. Eu falei, olha, eu até encaminho o meu material via mentoria, alguns materiais eu não disponibilizo gratuitamente, mas, independentemente disso, o que é preciso ser analisado é se essa planilha, ela faz sentido para a sua escola, porque o que faz sentido para mim, não necessariamente faz para outra. No início do ano, alguns professores me mandaram sugestões de planilhas de escolas que eles trabalharam no ano passado, fantásticas,
muito boas. Usei como sugestão, usei como ideia, mas não usei a própria planilha. Por que que eu não usei? Porque a minha escola não é a outra. Eu conheço os nossos professores, eu sei do que eles precisam diferentemente de outros lugares. Então eu fiz diferente sim. E os professores já estão respondendo, dizendo que a planilha está legal, que está caminhando bem, que está fluindo bem, e isso é o mais importante. O que os professores vão fazer? Eles vão preencher as notas dos nossos alunos ali, e todos os professores estão numa mesma planilha. Então eu consigo visualizar a linha do aluno no global. A hora que eu entrar no conselho, eu já sei como que aquele aluno tá. Eu vou na linha do aluno e eu já consigo te dizer, olha, esse aluno tá assim, esse aluno tá assado, esse aluno tá de um jeito, esse aluno está do outro. Entendem? Faz sentido para vocês que estão aí? Se eu pego uma planilha individual, eu tenho dois problemas. O problema de consolidar tudo numa só, e eu vou chegar nesse ponto do porquê consolidar tudo numa só, e o problema de me desafiar a conseguir visualizar aquele aluno, né? Eu não consigo, a não ser que eu coloque tudo numa planilha só. Raquel, por que que eu preciso pôr tudo em uma única planilha? Porque por lei, seja numa escola pública ou numa escola particular, você precisa finalizar o seu conselho de classe e registrar que ele aconteceu. Se for presencialmente, os próprios professores assinam uma ata de que aquele conselho aconteceu. Se for virtualmente, você pode pedir depois que eles deem um ok via e-mail, né, num registro que você faça, ou na própria reunião você pode montar, por exemplo, um Google Forms de comprovação de que foi enviado um arquivo ou que foi compartilhado um arquivo e que os professores deram um aval desse arquivo que foi utilizado, tá? Então você pode fazer das duas formas e vai ter valor. O que você não pode é terminar esse conselho e ir lá e alterar a planilha. Isso você não pode nunca, jamais, de forma alguma, em nenhuma escola, mesmo que seja o seu desejo. Se houver algum equívoco, algum engano, alguma nota que esteja errada, você precisa de pedir a autorização do seu professor para que essa correção seja feita, ou, melhor ainda, pedir para que ele próprio faça a correção. Não se esqueçam disso, galera, isso é muito importante. Existem pessoas, coordenadoras, coordenador de equipe, que insistem, isso é um erro, em alterar o conteúdo do conselho depois que termina o conselho. Nunca cometam esse erro, tá? Você precisa lembrar que o conselho ele é unânime, então qualquer coisa que está ali não pode ser alterado sem a autorização do professor. Combinado? Ó, prestar atenção? Então tá bom. Então, essa é a primeira coisa dentro da logística do próprio conselho. Começamos o conselho, estamos lá com a planilha, estamos olhando a planilha, vendo que a coisa está acontecendo, que os professores estão falando dos alunos, o aluno está ausente, esse não está fazendo nada, esse está assim, esse está assado, o que você tem que fazer? Se você tiver um campo de registro, ou um manual, ou no próprio arquivo, se for virtual, você vai digitando as principais coisas que os professores falarem, tá? É bem interessante que você registre, mesmo que você tenha uma memória fantástica, mesmo que a sua memória seja algo assim surpreendentemente maravilhoso, não corra o risco de fazer esse registro quando o conselho terminar. Você pode estar com a cabeça cansada ou podem ter várias turmas na sequência e correr o risco de você esquecer alguns detalhes importantes. Então, pega lá a sua planilha e coloca, né? Vamos supor que o professor falou um monte de coisa do aluno. Ele é isso, é aquilo, aquilo outro. Você coloca os tópicos ali que você acha que são principais, uns 2 ou 3, para que sejam norteadores do que você precisa fazer e falar depois, de repente, com aquela família. Porque lembra, o que a gente faz depois de um conselho de classe? A gente costuma ter uma reunião de pais. E na reunião de pais, o que a gente faz? A gente fala dos nossos alunos. Então, se a gente tem isso registrado, do que os principais professores falaram sobre os nossos alunos, a gente bate o olho naquele documento e a gente sabe nortear o pé que aquele aluno tá, sem a gente dar uma informação errônea e sem depender de todos os professores para estarem ali o tempo todo falando com a gente.
Fazendo sentido? Aperta o coraçãozinho aí, está fazendo sentido para vocês. Então, entrei no conselho, vamos dar um exemplo aqui, do Joãozinho. Peguei o Joãozinho, a linha do Joãozinho tá caótica. Nota baixa, rendimento ruim, indisciplina, não está participando de todas as aulas, sejam virtuais ou presenciais, as coisas não estão caminhando como a gente gostaria com o Joãozinho. O que fazer? Vocês perguntam isso por professor. O que fazer, galera, com o Joãozinho? O que vocês sugerem? Ah, não sei. Ai, Joãozinho tem que, sei lá, procurar outra escola. Ai, Joãozinho não presta. Ai, Joãozinho... Não, galera, a gente tem que pensar na nossa escola. Ele estuda aqui. Quais estratégias a gente pode usar dentro de sala para ajudar o Joãozinho a não ter essa postura? Vamos lembrar aqui que se o Joãozinho tá com essa postura, tem alguma coisa lá na trajetória de vida dele que justifica ele ter essa postura. O Joãozinho não tem essa postura porque ele aprendeu, porque ele nasceu assim. Ou ele aprendeu, ou alguma coisa na vida dele acontece para que ele tenha essa postura. Então, a gente, enquanto educador, a gente tem a obrigação de procurar compreender essa trajetória, essa história de vida. Eu assisti um filme que chama, acho que é Sementes Podres, no Netflix, que fala da história de alguns jovens problemáticos e conta, vai relatando como que a gente pode fazer um resgate destes alunos. E o mais interessante é que o tempo todo é mostrado no filme que o resgate é feito com um diálogo que faça sentido para o nosso ouvinte, que é o nosso aluno que está em desencontro com a vida. Então, se ele não está se encontrando, se as coisas não estão caminhando, se não tem nada neurológico que justifique o Joãozinho estar do jeito que ele está, então a gente precisa buscar uma explicação emocional, de estrutura familiar, para encontrar e explicar melhor o que está acontecendo com o Joãozinho. E você, enquanto coordenadora, tem esse papel de ir mostrando para os seus professores que nem sempre o aluno que está ruim porque ele quer ser ruim. Ou você acha que alguém quer ser ruim? Né? Você acha que alguém nasceu e falou, nasci e vou ser ruim. Não quero aprender, não quero ajudar professor, não quero ir para a escola. Ou isso é uma cultura daquela casa, ou isso tem alguma explicação, como eu acabei de dizer, no emocional, que está acontecendo alguma coisa que está desandando esse aluno. Beleza? Então, a nossa função ali é de orientar para que essa aprendizagem do Joãozinho que não está caminhando bem, passe a caminhar bem. Vai ter professor que não vai ajudar, vai ter professor que vai falar que não vai dar certo, mas o que eu sugiro é, você pode mostrar para a maioria que isso é possível. Tá bom? A Adriana tá falando que já assistiu e o próprio professor é uma semente não muito boa no filme. É verdade, mas sabe o que eu acho mais interessante no filme? Eu não quero contar sobre o filme que perde a graça para quem não assistiu. Mas o que eu acho mais interessante no filme é que, no fundo, estas sementes, elas são boas. Toda semente é boa. O que vai tornar a árvore uma árvore torta ou não, vamos dizer assim, é a trajetória da vida dessa pessoa, é o que essa pessoa foi obrigada a fazer que o levou até a postura que ele tem hoje, né? Nossa, eu tenho cada caso na escola que a hora que a gente pega a situação familiar, a gente até falou disso ontem numa reunião, a gente pega a situação familiar daquele aluno, é tão triste, gente, só de falar me dá vontade de chorar, mas é tão triste a trajetória de vida daquele aluno que o olho já encheu de lágrimas só de eu lembrar da história de vida desse menino, que a gente não consegue criar uma forma de imaginar como que é possível ajudar uma criança tão sofrida dessa, se não for com acolhimento, se não for com carinho, se não for com um olhar um pouco mais humano em cima dessas crianças, né? Então, assim, o que eu posso dizer é isso. Olhem de forma mais humana no conselho de classe e mostrem isso para os professores de vocês, que realmente vai fazer sentido, tá?
Sandra tá falando que tá maravilhosa, que as dicas estão excelentes. A Adriana tá falando exatamente por isso que eu coloquei entre aspas. Entendi, Adriana, entendi. Mas é isso, né? Assim, é aspas mesmo, porque essas pessoas, no fundo, elas são maravilhosas, né? Maravilhosas. Quem não assistiu esse filme, gente, assiste. Mas quem é emotivo igual eu, assiste com um lenço na mão. Assiste com um lenço na mão, porque eu chorei demais, tá? Então, ó, beleza. Criamos aí uma possibilidade de pensar nas estruturas de aprendizagem, certo? Seja para o Joãozinho ou seja para a sala inteira, tá? Aí essa escolha de como vocês vão definir o trabalho vai ser de vocês, ou individualmente ou coletivamente, tá bom? Eu prefiro traçar um caminho geral da sala inteira. Eu prefiro do que pegar, repetir o nome do filme, sim, Sementes Podres. Deixa eu conferir se é semente podre aqui, gente, porque eu para nome, quem me conhece sabe, Sementes Podres. Peraí, só vou conferir se é esse o nome mesmo. Isso, é esse o filme mesmo, Sementes Podres, ele tem no Netflix. Eu para nome, eu sou uma negação, tá? Então aqui, pegou a classe, se você vê que as situações são muito pontuais, crie estratégias pontuais. Mas se você percebe que é uma sala com uma dificuldade global, crie estratégias globais, não crie estratégias individuais. Vamos para um exemplo prático. Eu tenho salas na escola que são salas de alunos que ficam no nosso tempo integral e que são alunos que já, por si só, têm dificuldade de aprendizagem. Então, se ele por si só já tem dificuldade de aprendizagem, eu não posso exigir que esse aluno desenvolva igual outras turmas, mesmo que estejam na mesma série. Então, o meu trabalho, ele precisa ser um trabalho diferenciado para que faça sentido para essa turma. No fim do conselho, a gente sempre dialoga, do conselho dessas turmas de tempo integral, a gente sempre dialoga de possíveis estratégias. Vão ser todas cabíveis? Vão dar todas certo? Não. Mas o que eu sugiro é que você registre quais são as turmas que estão ali com uma dificuldade maior, que você percebe que os professores não estão caminhando tão bem. E aí, você já deixa ali registrado, se tiver a memória meio difícil, igual a minha, assim, você já deixa registrada quais são as turmas que você precisa ficar, mais antenada. E aí, liga a antena para essas turmas. Chama mais os professores, dialoga mais com esses professores, crie estratégias, pesquise, converse com outras escolas, com outras coordenadoras, para você procurar aí encontrar um meio de ajudar essa turma, tá bom? Melhor sugestão que eu posso dar para vocês é essa, tá? Nem sempre a gente vai ter a resposta na hora. Várias vezes eu já entrei em conselho e saí do conselho sem ter a resposta que eu queria para os professores. E fui claro, falei, gente, eu não sei responder para vocês agora, eu não tenho a solução dos nossos problemas agora, mas eu prometo que eu vou pensar, eu prometo que eu vou procurar, eu prometo que eu vou ler, eu prometo que eu vou dar um retorno para vocês. Então, pode ser sim que vocês não tenham a resposta naquele momento e tá tudo bem. Tá bom? Não tem nada de errado. Mas se isso acontecer e os professores também não tiverem, você vai ter que correr atrás o mais rápido possível e dar um retorno para eles. Mas se dentro desse diálogo vocês ali já encontrarem um caminho juntas, perfeito, juntos, né? Normalmente tem professores homens, juntos, perfeito, maravilha. Vocês já criam a estratégia, já registram essas estratégias para vocês não se perderem. Não se perderem em quê? Em saber o que vocês têm que ver se está caminhando bem ou não. Porque se eu não anoto as estratégias, como que eu vou saber lá na frente se as estratégias deram certo? Como que eu vou saber se as estratégias foram alcançadas? Eu preciso registrar, até
é legal, e a gente tem feito isso aqui na escola, assim, tudo que a gente conversa com os professores, a gente registra. Seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, seja pelo Telegram, mas a gente está sempre mantendo uma forma de registro com os nossos professores para a gente não correr o risco desses professores depois dizerem, mas você não avisou, mas eu esqueci, mas é porque a demanda está muito grande. Se a gente registra, a gente pode cobrar depois. Se a gente não registra, palavras ao vento, a gente esquece depois, ou eles podem dizer que esqueceram. Então registra, tá? Registra. Próximo item importantíssimo da gente conversar, o desempenho dos nossos professores. O desempenho dos nossos professores está diretamente ligado a como que estas salas vão render. Se os nossos professores têm um rendimento bom, um comprometimento bom, uma desenvoltura bem com a sala e com os colegas, a probabilidade dessa turma desenvolver bem é muito maior. Mas se você vê que dentro daquela sala existem professores que não estão com a desenvoltura como você gostaria, você tem que ficar também ligada para não correr o risco dentro desse desempenho das coisas se embananarem, tá bom? Pode embananar sim, pode dar ruim, pode ter alguma coisa que não caminhe como você gostaria. Carol falando verdade, o registro é muito importante. Gente, o registro é fundamental. Ainda mais agora no remoto, é pior ainda se a gente não registra tudo. Coloque tudo registrado para vocês não correrem o risco, tá? Então, quando você está fazendo o conselho, você está percebendo como que está ali aquele docente. Vamos dar um exemplo? Sabe aquele professor que dá 18 para todo aluno de 25? Como será que esse professor está pondo o peso das avaliações para os alunos? Será que ele está pondo um peso que faça sentido para todos? Ou será que todos os alunos estão bons iguais? Aí, como que você vai medir isso? Porque pode sim todos os alunos terem tido um ótimo desempenho, um ótimo desenvolvimento com aquela disciplina e não tem nada de errado nisso. Mas vale a pena observar, porque vamos supor que o mesmo aluno perdeu média em todas as outras disciplinas. Será que ele só é bom nessa disciplina? O que pode acontecer? Vamos lembrar aí que cada aluno aprende de um jeito, de uma forma diferente e tem facilidade para uma coisa diferente, né? Mas pode ser também que aquele professor não está desenvolvendo dentro de sala o trabalho que você gostaria. Então, vale a pena ficar de olho. Se vai ficar gravada, Adriana, tomara que o Instagram nos permita isso. Minha intenção é que fique gravada, tá bom? Eu normalmente deixo minhas lives gravadas. E aí, eu te sugiro que você tenha esse cuidado de observar como que esse professor está lidando com as notas da sala. Isso é uma coisa que faz sim diferença e que faz sentido sim, tá bom? Outro item importante aqui para a gente falar sobre como que a gente organiza o nosso conselho. O resultado das estratégias empregadas, né? Então, vamos pensar aqui. Se eu já tenho ali as notas daquela turma e o meu conselho vai acontecer, vamos supor, daqui 2, 3, 4 dias, eu já posso estudar aquelas notas e estudar dentro do conhecimento que eu tenho daquela turma quais estratégias eu posso propor dentro do conselho para que ele caminhe do jeito que a gente gostaria. Então é meio que a gente ir direcionando o conselho para aquilo que a gente almeja alcançar. Essas estratégias, quem cria, somos nós da coordenação, não são os professores. Eles vão colocar em prática essas estratégias em sala de aula. Mas, bichinho entrou aqui no meu olho, bichinho de luz. Mas não vão fazer as estratégias. Eles podem dar sugestões, eles podem direcionar uma ou outra ideia e eu acho muito legal quando eles fazem isso, porque eu acho que enriquece bastante. Mas não necessariamente eles farão o tempo todo isso, certo? Então,
Ó, Cláudia tá falando que faz isso, tá arrasando, garota. Eu gosto muito desse jeito de fazer os conselhos. Eu acredito que eles fluem muito mais leves e que eles ficam muito mais eficientes realmente. Aí, o quarto item que a gente tem que pensar aqui é uma coisa que nem sempre a gente faz com a correria do dia a dia, que é pegar tudo isso que a gente já falou aqui anteriormente e adequar a organização curricular. Então, pegar qual é, né, essa organização curricular que a gente precisa almejar durante os próximos bimestres e ver o que está dentro e o que não está. Qual é a organização curricular atual? BNCC. É a gente olhar dentro das estratégias daquela série o que a gente precisa talvez alcançar ainda e ver aonde que a gente pode mudar as estratégias para alcançar o resultado que a gente gostaria. Isso entra um pouquinho também nas estratégias quando a escola tem um PPP ativo. Quando a escola tem um PPP que faz sentido, normalmente essas estratégias de organização curricular, elas constam sim no projeto político-pedagógico, o que contribui e ajuda muito, mas muitas escolas não trabalham com o projeto político-pedagógico na prática. O que você pode fazer também é no início do ano, quando você receber os planejamentos dos professores, já organizar algumas escritas para cada bimestre, uma ou duas coisas diferentes por disciplina, e visualizar isso numa tabela única que você vai ter uma organização ali bem resumida, curricular, e que vai facilitar a sua visualização desse processo. Por último, o último item que eu queria falar, e aí eu vou pegar algumas perguntas que estão na caixinha de perguntas de hoje. O último item que eu queria falar, que eu acho muito importante, é que você seja muito observador. O conselho de classe te mostra incrivelmente que tipo de professor que você está trabalhando. Se você for uma pessoa observadora e que já tiver lido algumas coisas sobre perfil comportamental, no conselho você já consegue traçar grande parte do perfil comportamental dos seus professores. Aquele professor que é analítico, aquele professor que é comunicador, aquele professor que é executor, você vai conseguindo entender ali como que cada um dos seus professores realmente é. E quando você traça isso, nos outros conselhos você já sabe aonde vai estar o seu calo e aonde não vai estar. Então você já sabe, algumas pessoas fazem isso sem perceber. É quando a gente já sabe que vai chegar lá no conselho e que tem o Zezinho, que é um pé no saco. É aquele professor que você sabe que você vai começar o conselho e com a sua primeira frase ele vai te interromper e vai começar a falar um monte de coisa que não tem nada a ver com o conselho, porque ele está desgostoso com a educação e ele é um comunicador e ele precisa falar isso para a sociedade inteira entender. Quem não tem um desse? Quem não tem um desse? Se alguém aí não tiver um professor assim, me conta aqui nos comentários, porque eu vou amar saber. Todas as escolas que eu já passei e inclusive na que eu estou, temos pessoas assim. E é um desafio. Aí, ó, Cláudia tem um Zezinho. É um desafio, galera, a gente trabalhar com os Zezinhos porque eles minam a nossa energia. Tem vezes que a gente chega com gás total, com um sorriso na boca e o Zezinho começa, você já faz assim, ah, não. Você já desanima nos primeiros 5 minutos do conselho. Então, o que eu te sugiro? Pega o Zezinho, já combina, não deixa de conversar com o Zezinho antes do conselho. Para ele queixar as dores dele antes desse conselho. Para ele chegar no conselho menos desgostoso e falando menos das coisas ruins. Façam isso, vocês vão ver a diferença. Costuma surtir um grande efeito. Pega os Zezinhos e já dialoga com eles antes, que a chance de vocês terem um problema desses vai ser um pouco menor. Pode acontecer, mas vai diminuir, tá bom? Eliane está falando que a observação é fundamental para a nossa execução. É verdade, também. Também concordo com você. Meninas, se tiverem perguntas, mandem aqui. Eu vou pegar algumas coisas aqui na caixinha. Tem uma das coisas que
eu escutei hoje lá a hora que eu falei sobre, né, que eu estava organizando a reunião de conselho. E essa pergunta é uma das que tem mais angustiado a gestão lá na escola e eu sou uma delas. São aqueles professores que insistem em permanecer com a câmera fechada ou até pessoas da própria gestão. É muito importante que a gente entenda que se eu estou com a câmera fechada, eu não estou aberta àquela reunião, né? Então, ter uma conversa com os professores ou com a equipe gestora e mostrar a possibilidade de que, quem sabe, né, essa câmera aberta seja um momento de interação maior, isso pode ser possível sim. Não custa nada você dizer que você gostaria que todos estivessem com a câmera aberta. Você não está machucando ninguém. Se eles vão estar ou não na próxima reunião, ok. Mas dizer isso não tem nada de errado, tá? Então, quem sabe? Ah, Raquel, mas eu tenho vergonha de falar. Pega um post de alguém que fala sobre isso e coloca lá no Instagram de vocês, ou acha um textinho na internet, coloca lá, se você não se sentir confortável. Ou pega um professor que você tenha mais intimidade, peça para que ele dê um toque nos outros. Enfim, a estratégia que você vai criar é de menos, mas eu acho que você tem que deixar claro que essa não é uma coisa que está te agradando. As pessoas não necessariamente têm o mesmo jeito de ver a vida que você tem. Então, se é uma coisa que te incomoda, vale a pena você dizer, tá bom? Lá na escola a gente está tentando. A gente tem dado um toque aqui, outro ali, de uma maneira mais delicada, mas a gente tem falado sim, tá? Carol tá falando que gostou muito de ver a planilha de atitude, que achou bem interessante a ideia. Olha, eu vou mostrar para vocês depois, eu acho que eu não tenho ela no meu... eu vou dar uma conferida, mas eu vou fazer um story com ela depois e vocês vão conseguir ver o que tem na minha planilha, tá? E aí, por ela, vocês conseguem ter base para criar de vocês. Mas ela é bem interessante, a planilha de atitude, tá? Vou colocar lá para vocês verem depois. Tem essa outra aqui, ó. Motivação. Como motivar o professor se todos estão exaustos? E no conselho há um desafio também, porque no conselho eles chegam e começam a queixar que estão exaustos. A gente precisa entender que a motivação, ela parte da gente, né? Ela não parte de eu motivar o outro. Existem coisas que a gente pode falar, sim, para o outro se sentir mais motivado. Uma palavra de carinho, uma palavra de cuidado, um zelo, uma atenção especial. Tentar procurar ali, estruturar processos para diminuir alguma coisa que está, né, cansando os nossos professores. Meios tem. Mas eu sempre insisto em dizer que a motivação é uma coisa que vem de dentro. Eu não consigo ser motivada se eu não estou motivada. E eu não consigo motivar o outro se eu mesma não sou uma pessoa motivada. Então, se eu quero me motivar, eu preciso desejar isso por mim e não pelo outro. Então, primeira dica que eu dou para vocês é que se vocês desejam motivar os professores de vocês, primeiro de tudo, estejam motivadas o suficiente para passar uma energia legal para eles. E segundo, mostre a eles, ou com uma palestra, ou com algum outro conteúdo, um texto, de que a motivação ela é algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Existem inúmeras e inúmeras pessoas que insistem em dizer, não sei se vocês vivem isso, que não se sentem motivadas porque ganham pouco. Gente, então vai fazer alguma coisa que te faça ganhar mais se você não está satisfeito. Vai procurar um segundo emprego, um terceiro, um quarto, 10, sei lá. Mas se você não está satisfeito, você pode deixar a sua profissão e procurar outra. Certo? Eu amo o que eu faço, eu ganho pouco, ganho. Mas não é por isso que eu deixo de amar o que eu faço e nem de fazer muito bem o que eu faço. Não é o salário que eu ganho que vai me fazer ser mais ou menos motivada. O que vai me fazer ser mais ou menos motivada é o tanto que eu desejo aquela profissão para mim. É isso que vai me fazer mais ou menos motivada. É o quanto eu desejo daquilo. Então, para mostrar para o professor que ele tem que estar motivado, aí não é só uma questão de exaustão. Gente, exausta eu tô todo dia. De verdade. Eu acordo bem e vou dormir exausta mentalmente, fisicamente. Todos os dias.
E nem por isso eu deixo de estar motivada. Eu fico mais cansada, às vezes eu fico um pouco mais calada. É difícil eu ficar um pouco mais calada, mas normalmente eu fico sim no fim do dia menos ligadona, né? Porque eu tô mais cansada, mas não é por isso que eu não sou uma pessoa motivada. Vocês entendem a diferença? Então mostrar para os professores de vocês que essa motivação ela vai vir independentemente das outras coisas, pelo prazer e o desejo de estarem ali, tá? Meu pensamento sobre motivação, tá bom? Aqui. Quando se tem muitas turmas, qual seria o tempo ideal para cada turma? O que você precisa pensar? Qual é o nível de problema de cada turma? No presencial, a gente lida aí com uma média de 20, 30 minutos por turma. No online, nesse bimestre é o nosso primeiro, nesse ano, né, o nosso primeiro, mas no ano passado a gente tentou fazer numa média aí de 15 minutos, 20 minutos por turma. A gente deixou as planilhas bem alimentadas, bem mastigadas, para a gente ter menos desafio, tá? Durante o conselho. E dissemos para eles, a gente vai tentar ser o mais direto possível, mais precisos possíveis para a gente não prolongar muito, combinado. E assim fizemos. Então foi um pré-combinado que tivemos. Mas vamos supor que você me diga, minha turma tem 20 alunos que estão caminhando muito bem. Pode ser que em 15 minutos você consiga, mas pode ser que os professores estejam um pouco mais carentes desse diálogo e que você precise de 40. Então, o tempo exato eu não consigo te precisar, mas é muito importante que você tenha essas planilhas preenchidas para você ganhar essa otimização do tempo, tá? Vamos lá. Como conseguir fazer com que o professor interaja e se faça presente durante a reunião de conselho? Essa serve tanto para reunião normal quanto para reunião de conselho, né? Existem algumas coisas que a gente pode fazer, como, por exemplo, pedir que ele responda algumas perguntas. Então, você está lá falando, e aí no meio da reunião você fala, Joãozinho, o que você acha disso? Você concorda? Ele vai ser obrigado ali a interagir, e se ele não estivesse prestando atenção, na próxima ele vai começar a prestar com certeza absoluta. E isso vale para os outros que também não estavam prestando atenção. Essa é uma estratégia que eu não gosto. A estratégia que eu prefiro é de chamar a atenção para o professor. A nossa reunião de hoje, eu usei uma estratégia e que eu gostei bastante, que foi de colocar coisas práticas durante a reunião. Então, eu tava lá no meio da reunião, falei, galera, não tô brincando, eu fiz desse jeito, galera, presta atenção, eu vou mostrar para vocês agora a nossa planilha, eu vou ensinar vocês a preencher a planilha, estão prestando atenção? Se tiver dúvida, eu não tô vendo a cara de vocês aqui, então, vocês abrem o microfone e falem comigo. E aí eu comecei a transmitir a planilha. Eu acredito que surtiu um efeito positivo, porque eu desliguei a reunião de hoje e eu não tive nenhum professor que me mandou mensagem, o que normalmente era uma enxurrada de professores mandando mensagem para mim e para as outras 3 coordenadoras. A gente não recebeu nenhuma mensagem hoje, nenhuma. Outra coisa que eu fiz, eu abri o anexo, que era um arquivo que eles precisavam aprender a preencher e que eles estavam, nossa senhora, pelo amor de Deus, eles estavam preenchendo caoticamente. Eu abri o arquivo e falei, presta atenção. Olha como que vocês preenchem o anexo. Mostrei passo a passo do preenchimento. Deu muito certo mesmo, tá? Então, essas são 2 sugestões que eu dou. A segunda eu gostei, hoje funcionou muito, mas funcionou muito bem. Então, pega alguma coisa que precisa ser pensado na prática e abre e começa a falar daquilo na prática com eles. Não espera. Essa prática vai fazer com que as coisas façam mais efeito para quem está do outro lado e eles vão prestar mais atenção. Porque só falar é aquela história de cuspe-giz. A gente está lá no quadro falando sem parar, o próprio aluno já não presta atenção. Mas se eu paro a minha aula, viro para o meu aluno e começo a dar coisa prática para o meu aluno, ele não presta atenção?
A mesma coisa o nosso professor, tá? Então vale a pena. A Cláudia falou que uma vez ela lançou uma pergunta e ficou aguardando as respostas para continuar a reunião. É isso aí. Eu acho que lançar perguntas pode ser uma estratégia, sim, tá? Mas eu prefiro essa parte prática, porque aí eles mesmos vão começar a lançar as perguntas e a coisa vai fazer mais efeito. Vamos lá. Próxima. Aqui, ó. Estou com dificuldade em produzir um conselho de classe com aulas remotas e sem certeza das aprendizagens. Vamos pensar aqui rapidamente. A gente tem mais 10 minutos. Pensar aqui focado. O conselho de classe nada mais é do que a gente verificar o desenvolvimento daquela turma. Então, se a coisa não está caminhando bem, é no conselho que você pode discutir isso sim, tá? É óbvio, gente, que se você estiver numa escola pública em que o alcance é muito menor do que numa escola particular na maior parte das vezes, você vai ter aulas remotas que não são tão boas quanto você gostaria e uma aprendizagem abaixo do esperado, sem sombra de dúvida. Mas o que você pode fazer no conselho? Criar uma estratégia para cada uma das turmas para você trabalhar no bimestre seguido. Essa é uma sugestão que pode dar certo. Não crie mais de uma, né? A gente acabou de comentar, os professores estão cansados. Quanto mais demanda nós dermos, menos efetivos seremos. Uma demanda, uma sugestão, jogue essa sugestão ou peça deles e trabalhe esta uma sugestão ao longo da etapa seguinte toda. No fim dessa etapa, a hora que chegar no conselho ou em uma reunião anterior, para não gastar tanto tempo no conselho, você já pode direcionar e ir perguntando para esses professores como que a coisa caminhou, tá? É uma possibilidade. Ou no meio do bimestre faz essa reunião e no fim de novo, porque aí você tem no meio e no fim como que esse processo está caminhando para ver se está caminhando bem ou se não está caminhando bem, tá bom? Vamos lá... Espera aí que não deu aqui. Próximo aqui. O maior desafio é fazer os professores participarem, porque ficam com a câmera desligada. Esse a gente respondeu de uma outra pessoa. Espera aí. Aqui, como torná-las atraentes e pertinentes? Gente, conselho de classe atraente, na minha opinião, ele não existe. A gente não está num circo, a gente está num conselho. Ele não tem que ser atraente, ele precisa ser efetivo. Ele precisa ser um conselho que funcione. Dificilmente um professor vai entrar num conselho a 1000 por hora e descansado da vida, do tempo e do espaço, porque ele vem de um bimestre inteiro, é desgastante porque a maioria deixa tudo para a última hora. Sei lá, mas poucos professores fazem o lançamento de notas ao longo da etapa. Então esse professor vai chegar no fim da etapa cansado, porque ele vai virar a madrugada lançando nota. Vai ter nota errada, porque ele virou a madrugada lançando nota. Então ele não vai chegar lá sentindo que o conselho é alguma coisa atrativa. Ele vai chegar lá sentindo que o conselho é um porre. Mas ele precisa ser efetivo. Ele precisa chegar no fim do conselho e falar, ok, agora eu consigo colocar em prática essa uma ou duas estratégias que a gente pensou para a nossa turma. É isso que precisa, tá? Então, direcione o conselho para que ele seja objetivo, para que ele não fique lá de ladainha, de lero-lero. Isso já torna, na minha opinião, algo um pouco mais atrativo, tá? E torne ele efetivo, para que termine esse conselho e as pessoas falem, ok, vai fazer sentido, eu vou trabalhar essa ação com essa sugestão, tá? Minha opinião, ok? Minha opinião. Acabaram as perguntas, Mais alguma pergunta aqui no chat que eu comi, que não vi? Peraí. Certa vez lancei uma pergunta que... Tem pais... Eu não entendi essa aqui, ó. Tem pais que respondem pelos filhos. Sim. Lógico que vão ter pais que vão responder pelos filhos, né? E isso faz parte da vida. Tem pai que acha que o filho não é capaz de resolver os problemas, tem pai que acha que o filho é um coitado, tem pai que acha que tem que peitar a escola, a gente tem tudo. Não sei se é sobre isso que você está falando, Cláudia, mas a gente tem de tudo. Mas o mais importante, vamos supor que a gente esteja dando um feedback para
para os pais, né, de pós-conselho, o mais importante é que a gente seja o mais delicado possível, né? Porque mesmo que ele venha responder pelo filho, se o filho é isso, é aquilo, é assim ou é assado, faz assim ou faz assado, participa ou não participa, o que a gente tem que deixar claro é que o pai, ele é um auxiliador no processo, né? Ele não é quem faz. Então, e aí é chamar o pai no particular e falar, olha, deixa eu te contar uma coisa, você precisa deixar o seu filho caminhar sozinho, ele precisa aprender, você precisa direcionar. Como que você faz isso? E fala a prática para esse pai, para ele ir aprendendo, porque nem sempre o pai sabe, gente, né? Quantos e quantos pais têm posturas que a gente bate o olho e fala, pelo amor de Deus, não faz isso com seu filho, não é desse jeito que você vai ensinar. Quantos? Milhões e milhões e milhões, tá? Então, ensinar e orientar o pai de como proceder, inclusive na escola, é um papel nosso sim, tá? Nós, enquanto coordenadores, a gente tem esse papel sim, tá bom? Ó, estamos acabando. Ah, então, é isso aí. A Cláudia falou que é isso mesmo, que ele vai mediar. Gente, estamos acabando a nossa live, senão a gente corre o risco de não salvar. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Fez sentido? Deu para anotar um monte de ideia interessante aí? Espero que sim, espero que tenha ajudado um pouco vocês, para quem ainda não fez o conselho do primeiro bimestre aí, para que dê alguma luzinha aí no fim do túnel para esse conselho acontecer de uma maneira que faça mais sentido e que, né, que seja mais efetivo e que não doa tanto, né, que a gente não fique tão desgastado com o conselho, tá bom? Ó, Carol falando que foi ótimo, Sandra também, Cláudia também, gratidão, gente. Muito obrigada e que vocês tenham uma noite maravilhosa e amanhã nós estamos juntos aqui de novo. Tomara que fique gravada, tá bom? Um beijo, tchau, até a próxima.